Então, voltando à nossa programação do dia, vamos para as misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas, elas são compostas por 2 ou mais componentes que, em geral, são identificados visivelmente. Então, quando a gente mistura os componentes, ou seja, as substâncias puras, a gente consegue ver quem é quem dentro da mistura. A gente consegue reconhecer só de olhar que tem mais coisas ali misturadas. Cada região diferente de uma mistura heterogênea é chamada de fase. Então aqui, ó, nesse exemplo, eu tenho a água misturado com óleo. Eu consigo ver a água e eu consigo ver o óleo. Cada uma dessas partes eu chamo de fase. Então essa mistura heterogênea tem 2 fases. Aqui nesse meu outro exemplo, eu tenho uma mistura heterogênea de 3 fases. Por que 3 fases? Porque eu estou conseguindo ver 3 coisas. Olha, eu estou vendo aqui em cima o óleo, ele está lá em cima porque ele é menos denso. Aqui no meio, eu estou vendo a água. E aqui no fundo, eu estou vendo a areia. Se eu consigo ver as coisas que eu misturei, eu chamo essa mistura de mistura heterogênea. Só que a gente tem um tipo de mistura heterogênea que a olho nu a gente não consegue reconhecer. Visivelmente, para a gente é tudo uma coisa só. Mas quando a gente coloca no microscópio, aí a gente consegue ver as coisas diferentes. É o caso do nosso sangue. O sangue, olhando, a gente vê aquele aspecto vermelho, para a gente é uma coisa só, mas ele é uma mistura heterogênea. Porque quando a gente coloca no microscópio a gotinha de sangue, a gente consegue ver várias coisas diferentes, vários tipos de célula de tamanho, formato e cor diferente. Então, o sangue tem diversos tipos de célula e a gente só consegue reconhecer isso com o auxílio do microscópio. Mas olha só, com o microscópio, a gente consegue diferenciar os componentes. Na mistura homogênea, mesmo com o microscópio, não dá para reconhecer quem é quem. Aqui, ó, a gente tem um tubinho de coleta de sangue e a gente deixou ele lá descansando. A gente não, o pessoal lá do Saving, tá? Eles deixaram lá descansando e vocês podem ver que diferenciou pela densidade. Aqui em cima, amarelinho, é o plasma. É uma parte do nosso sangue. Ele é menos denso, aí ele subiu. Aqui, no meio, que parece ser água, são glóbulos brancos. Vocês vão estudar mais pra frente, que são células de defesa que tem no nosso sangue. E aqui embaixo, por último, o mais denso de todos, que foi lá pro fundo, são os glóbulos vermelhos. Ele que dá a cor do nosso sangue de vermelho, tá? Transporta oxigênio e nutrientes para o nosso corpo inteiro. E para a gente encerrar, existe um tipo de mistura que está no estado líquido, que a gente chama de solução. Uma solução é feita de 2 componentes. É feito do soluto e do solvente. O solvente sempre vai ser o componente que dissolve as coisas. E o soluto vai ser o componente que é dissolvido. Então, por exemplo, se eu pegar a água e misturar com uma colherzinha de açúcar, o açúcar vai se dissolver nessa água. Então, a gente chama o açúcar de soluto, porque ele foi dissolvido, e a água, ela vai ser o solvente. Juntando água com açúcar, a gente forma o que eu acabei de falar para vocês, que é a solução. Aqui eu acho que está muito claro, mas vocês vão ter esse arquivo em PDF para vocês poderem copiar no caderno, tá bom? Aqui a gente tem água e açúcar nesse pratinho. Quando a gente dissolveu esse açúcar na água, ele sumiu, virou uma mistura homogênea. Mas como está no estado líquido, a gente chama essa mistura homogênea de solução. Aqui a gente tem água com café coado, não dá mais para separar quem é quem, porque ele se dissolveu, e o pó foi coado, então também temos uma mistura homogênea, só que no estado líquido. No estado líquido, a gente chama de solução. Agora, vocês vão assistir o nosso terceiro vídeo do dia, que é o meu experimento corrigindo o desafio que eu passei para vocês na aula passada. Depois que vocês terminarem de assistir esses 3 vídeos, vão lá para o formulário para responder as questões do dia. Qualquer dúvida, é só mandar no mural ou então falar comigo no Google Meet. Beijos e até semana que vem!